Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre o PL 352, que propõe a internação de mulheres com propensão a aborto, mesmo nos casos previstos em lei. Eu converso com o autor do projeto, o vereador Fernando Holliday do DEM, de São Paulo, uma das lideranças do MBL, e também com a Juliana Cardoso, que é vereadora do PT, única mulher da bancada do partido em São Paulo. Boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite. E Fernando, vamos começar falando então do projeto. Você já deu algumas entrevistas, algumas declarações dizendo que pretende rever, mas causou muita polêmica, que era a proposta de internação por 15 dias, não haveria autorização imediata naqueles casos que são previstos em lei, inclusive nos casos em que a mulher ela está sofrendo risco à própria vida dela. Eu queria saber como é que você tomou essa iniciativa de voltar atrás, né? Um projeto que foi polêmico, porque as mulheres ficariam expostas a exames que mostram o feto ainda se movimentando. Você falava em assistência religiosa. De onde veio essa ideia e qual o motivo dessa proposta? Muito bem. Bom, a proposta ela nasceu após eu receber alguns grupos que defendem a vida, né, os chamados Grupo Pró-Vida, para fazer um projeto que buscasse levar a mulher à reflexão. E esse projeto ele foi pensado analisando a legislação de alguns estados americanos e analisando, por exemplo, a legislação da Alemanha, que é um país que já prevê o aborto em casos muito mais variados do que o nosso, mas tem uma série de mecanismos que fazem com que a mulher tenha a oportunidade de analisar melhor essa decisão. Evidentemente que na primeira versão do projeto, que tinha algumas imprecisões, eu passei a perceber por meio de críticas poderia estar aumentando o sofrimento dessas mulheres por conta do modo como estava escrito. Mas a ideia sempre foi que essas mulheres tivessem à sua disposição atendimento psicológico, psicossocial e outras opções que possibilitem a reflexão sobre isso. E no caso de internação, se daria somente no caso, por exemplo, de dependentes químicas que, sob o efeito da droga, tomam a decisão quanto ao abortamento. Mas seriam casos assim muito restritos e por isso eu decidi voltar atrás em alguns pontos do projeto. Agora, é permitido no caso de violência sexual, também nos casos em que o feto é anencéfalo e nos casos, como eu disse, que há risco de vida para a gestante. E eu queria saber, Juliana, como é que você viu essa proposta, né, do ponto de vista das mulheres, e causou muita polêmica, inclusive do ponto de vista constitucional, porque a gente tem uma legislação nacional que determina o que pode acontecer nesses casos, né? Exato, então a gente inicia aí, né, um projeto que já nasce inconstitucional, né, porque ele está na Constituição desde 1988 e também ilegal, porque na questão penal ele já dá esse acesso às mulheres. E aí eu fico muito assim assustada às vezes de como que um projeto, na minha opinião, medieval e que não conhece a rede que a gente tem na cidade de São Paulo ou no estado, né? Nós já temos aqui, como Pérola Baiton é uma referência, como um hospital de estado, mas em São Paulo a gente tem 5 redes, né, que são dos hospitais que já fazem esse tipo de atendimento. E não olhar a rede também é não enxergar que já tem esse atendimento. A equipe técnica, ela é composta por um médico, por uma enfermeira, por um psicólogo, por uma assistente social, né, que recebe essas mulheres. Então, tanto que para você ter, a nível do Código Penal, você tem que ter 22 M's, né, que significa saber se o feto, como que está e se está nesse período. Então, para você ter uma ideia, ela já passa pela rede. Então, o médico precisa fazer todos esses exames junto com a enfermeira, com assistência social e psicóloga para poder acompanhar essa mulher. Não pode ser um projeto de lei que torture mais as mulheres, porque fica parecendo, Denise, que as mulheres gostam de abortar, né? Que elas têm obsessão do aborto. Para a mulher chegar nesse momento do aborto, ela já passou por muita situação de vulnerabilidade e muita situação de violência. Desde ela, da questão do estupro, ou desde ela de que o feto não conseguiu estar com todos os órgãos, né, principalmente o cérebro, para poder continuar com essa gestação. Então, é um projeto que ele é polêmico. Falar de aborto é polêmico, mas a gente não pode colocar isso como e passar por cima de uma legislação maior.
né? Agora, Fernanda, havia uma influência religiosa nessa tua decisão, porque você falava inclusive desse tipo de assistência, que na verdade seria uma forma de induzir a mulher a mudar de ideia, porque você sensibiliza mostrando os exames para comprovar que a criança já tem os membros, que a criança pode se movimentar, na verdade o feto, não é? E também a posição religiosa nós sabemos qual é. Então seria na verdade uma forma meio de induzir a mulher a mudar de ideia. Na verdade, essa legislação, ela foi, como eu disse, inspirada mais especificamente em 13 estados americanos que já exigem que antes da mulher realizar esse procedimento, se espere um determinado período e aí também que ela saiba qual é o desenvolvimento, né? Qual é o estágio de desenvolvimento do feto. 26 estados americanos já exigem um tempo de espera mínimo para que a mulher decida fazer o procedimento e faça de fato. Na Alemanha, desde 2014, nós temos a lei do parto confidencial, que mostra à mulher todas as possibilidades não abortivas para que ela possa, por exemplo, ser acolhida pela assistência social, ter todo um acompanhamento ao longo da sua gestação e um acompanhamento ao longo do pré-natal, para que, ao nascer a criança, ela possa entregar para a adoção sem precisar se identificar. Então, esses mecanismos eu fui pensando de legislações internacionais e trouxe para o Brasil. Agora, não acho que seja puramente religioso, até porque o Brasil assina o Pacto de São José da Costa Rica, que em seu artigo 4º diz de forma muito clara que todos os cidadãos têm o direito à vida. E a vida para o Pacto de São José da Costa Rica se inicia a partir da concepção. E o atendimento religioso seria, assim, muito específico para aquelas mulheres que assim desejassem, assim como o atendimento bioético e atendimento psicossocial e tudo mais. Agora, só complementando rapidamente o que a vereadora Juliana falou, a prefeitura hoje realmente já tem toda uma rede para receber essas mulheres, mas a questão é que o município não é obrigado a ter essa rede de profissionais capacitados para isso. Então, a preocupação do projeto é que a mulher que quiser saber outras opções não abortivas tenha a oportunidade de conhecê-las e de refletir sobre elas. Agora, como que vai ficar o seu projeto? Agora, o projeto, ele não obriga, né, o novo texto não obrigaria a mulher a passar por nenhuma dessas fases, mas obrigaria a prefeitura a disponibilizar esse serviço, para que as mulheres que desejassem realizassem esses atendimentos, ou pudesse, por exemplo, auscultar os sinais vitais do feto. Isso ficaria à disposição dela e não como uma obrigação. Juliana? É claro que é um projeto, é um serviço que ele existe porque ele é legalizado, porque senão não existia. E por isso que os profissionais estão capacitados, inclusive na rede de saúde pública, a gente tem projetos que não só falam da questão da violência sexual, vários tipos de violência. Hoje, para você ter uma ideia, Denise, nós temos, na média, 70% de mulheres. 28% de mulheres são de 18 a 24 anos e 30% são na média de crianças, né, de 12 a 14 anos, que são violentadas muitas vezes pelo pai, pelo padrasto, por pessoas que são próximas a isso. E as mulheres adolescentes, muitas delas são estupro, né, de pessoa desconhecida. Então, a gente não pode fazer esse tipo de projeto de lei em cima somente da religião. A gente vive no Estado laico, nós precisamos, se a gente quer fazer de fato, e se a vereança e o vereador Holliday quer de fato discutir a política das mulheres, a gente precisa discutir, por exemplo, por que as 5 redes municipais que a gente tem, ela não funciona direito. Ela tem, em cima do Pérola Byton, ela tem 10 a 15% de atendimento e tem uma rede. Por quê? Porque muitas vezes essa questão religiosa ou preconceituosa de não entender o que é o aborto legal já fecha para as mulheres entenderem que também tem serviços na rede. Então, a gente precisa discutir isso, a gente precisa discutir, de fato, qual que é a política que precisa ou o que falta para que a gente chegue nesse momento de aborto legal. Agora, Fernanda, eu tenho que falar das reações que nós vimos e uma das mais agressivas com relação a você foi em relação ao Ciro Gomes,
não é, ex-candidato a presidente, que ele já tinha, inclusive, enfrentado um processo que você abriu quando ele te chamou de capitãozinho do mato, e agora, em uma outra entrevista, ele complementou e te chamou de nazista por causa desse projeto. Eu queria saber como é que está essa situação, que já houve julgamento, inclusive, da primeira etapa, não é? Exato. Um dos processos já foi julgado em primeira e segunda instância e condenado nas duas vezes, embora tenha fugido das audiências judiciais. Eu acho que o tipo de crítica que o Ciro faz é justamente o tipo de crítica de quem não buscou debater mais profundamente esse assunto. Como eu disse, diversos países e diversos estados americanos têm legislação muito semelhante à nossa. Mas isso quer dizer que seja boa, Fernando, você ter uma internação obrigatória? No caso da internação, eu realmente não acredito que as mulheres que sejam dependentes químicas, por exemplo, queiram tomar essa decisão fora de si, fora de consciência. Conversando com alguns especialistas, nós chegamos à conclusão de que para que uma mulher, por exemplo, que tenha usado crack durante anos e queira tomar essa decisão, ela seria internada para recobrar a consciência entre 48, no máximo, 72 horas. E segundo a Eurostat, nos países desenvolvidos, o aborto nos últimos 20 anos veio reduzindo drasticamente, mesmo com essa permissão. E por quê? Porque se criou um aparato enorme nesses países para acolher essas mulheres e para proteger ao máximo a vida delas. Existe uma vida inocente em risco ali. Evidentemente que há o sofrimento da mulher, mas também existe o sofrimento do feto. E nenhum dos dois precisa sofrer mais por conta disso. Basta que o Estado se foque naquilo que é realmente essencial e possa acolher essas mulheres que sofreram algum tipo de violência, e para que elas tenham a oportunidade de, acolhidas no atendimento psicológico e acolhidas no atendimento religioso, se assim desejarem, possam repensar essa opção e conhecerem as opções não abortivas. Antes de eu passar para a Juliana, eu queria só, desculpa te interromper, em relação ao Ciro, em que situação que está o processo? O primeiro processo já perdeu em primeira e segunda instância e agora um segundo foi aberto. Perfeito. E, Juliana, você acha que do ponto de vista social, mesmo com as mulheres que se drogam, a assistência social não deveria ser de uma outra forma? Bom, acho que a gente precisa, antes de responder a sua pergunta, Denise, dizer que o vereador Holliday, ele fala de uma legislação de aborto que já existe em outros países, né? E que já, inclusive, tem uma rede muito grande para esse atendimento. Muito ao contrário do que acontece aqui no Brasil, né? Que essa questão do aborto legal, ela foi pensada e tratada nesses casos que a gente já falou aqui. Então, se nós queremos fazer essa discussão, são dois assuntos diferentes. A gente não pode tratar o aborto legal como uma questão da legalização do aborto, como já existe em outros países. Porque se a gente for tratar disso, aí não é nesse campo do aborto legal. É um outro tipo de discussão que, inclusive, as mulheres fazem, né, uma luta muito grande para que a gente possa ter o aborto e que as mulheres possam ser donas dos seus corpos. Então, acho que a gente precisa dividir essas discussões, porque senão a gente atrapalha e a gente prejudica o processo e os serviços que estão já sendo executados. Nessa relação da questão de internação compulsória, eu sempre sou contra. Aliás, a gente sabe que na questão dos manicômios, né, tem uma luta muito grande de que como você tem que fazer a saúde da mulher não é o fim. A gente não pode discutir a política pública no fim, Denise. A gente tem que, se for uma discussão séria, nós temos que discutir do começo, meio e fim. E qual que é isso? É, por exemplo, saber se na rede, né, está envolvida a saúde, a assistência social, se está envolvido o trabalho. Qual que é a política pública para que essa mulher não chegue nessa relação de ter uma drogadição intensa a ponto de você ficar grávida e perder a sua noção daquele momento. Então, a gente precisa fazer legislações e dialogar sobre a política de verdade. A gente não pode só ver projetos polêmicos ou que uma parte da sociedade fica criminalizando esse tipo de ação. E, Fernanda, isso daí envolveria também a política de saúde sexual nas escolas? A ideia é que os alunos pudessem também ter debates na escola sobre o aborto, sobre o desenvolvimento do feto, sobre os procedimentos abortivos, realmente como uma campanha de conscientização para que as crianças, para que os adolescentes principalmente,
possam ter acesso a essas informações e, consequentemente, também a métodos contraceptivos. Mas você é contra, então, a legislação atual que permite nesses casos? Você diz o aborto. O aborto também. Evidentemente que eu sou contrário, acho que o Brasil deveria investir numa rede de acolhimento dessas mulheres, mas nem é isso que eu tento trazer para o debate municipal. A provocação, digamos assim, né, entre aspas, do projeto é realmente o fato de que nós não podemos simplesmente condenar essas mulheres porque decidem realizar o aborto, que hoje é um direito delas, mas ao mesmo tempo deve ser dever do Estado dar um máximo de oportunidade para que elas conheçam outros caminhos para que possam proteger tanto a sua vida quanto a vida do feto. Só repetindo mais uma vez aqui alguns dados da Alemanha, de 2014, desde a legislação do parto confidencial até o início de 2018, cerca de 335 abortos foram evitados no país. Muitos deles, origem de violência sexual. E mesmo assim essas mulheres não abortaram, porque perceberam que tinham a oportunidade de ter todo um tratamento ao longo da gestação e, ao final, no parto, poderiam doar o seu filho em segurança para algum tipo de orfanato. Então, o que eu desejo é que na cidade de São Paulo a gente se institua um mecanismo desse também para que muitas outras vidas sejam salvas. Só É rapidinho. Rapidinho, assim, é mais uma vez a gente não enxergar a rede, né? E não entender o que é o aborto legal. Porque ele já faz esse procedimento, ele já opta e coloca para a mulher qual é a ação que ela quer fazer, inclusive de ter o bebê e colocar para a rede para doação. Perfeito. Ouvimos a Juliana Cardoso, que é vereadora do PT, única mulher na bancada do partido aqui em São Paulo, e o Fernando Holliday, vereador do DEM e uma das lideranças do MBL. Muito obrigada aos dois. Obrigada. Boa noite. Laerte, Luciana.